Muito bem, são 7 horas e 29 minutos. Estamos de volta pela nossa Jovem Pan com o nosso Jornal da Manhã, edição Cuiabá. E hoje estamos recebendo aqui de maneira remota. Estamos recebendo por telefone hoje o deputado federal para o Mato Grosso, Abílio Júnior. Bom dia, Abílio. Tudo bem? Bom dia, Paulo. Tudo bem? Primeiro, obrigado, Abílio, por nos atender, né? Por estar disponível para a gente aqui, para falar mesmo que por telefone. Muito obrigado, viu? Nada, que isso. Bom, vamos lá. Abílio, ontem saiu aí um rol de pessoas, de deputados federais, alguns, acho que uns, salvo engano, 6 ou 7, que serão levados ao Conselho de Ética, né? Entre eles está você, que vai enfrentar agora por uma denúncia de transfobia. Você teria sido acusado de quebrar o decoro, né? Seria numa fala quando a deputada federal Érica Hilton, do PSOL de São Paulo, estava falando, você teria dito que ela, algo no sentido de ela estar fazendo negócios ali, e essa imagem não ficou clara quando foi solicitada por conta da baixa qualidade, porém foi enviada para a perícia. Mas existem deputados de esquerda, acho que 2, parece, que confirmam ter ouvido o que você disse. Primeiro, como é que você avalia isso de ter ido de entrar, né, nesse rol, de ser processado? Como é que você está encarando isso? No que vai mirar a sua defesa e como é que está se sentindo? Bom, primeiro, não tenho nenhum pingo de preocupação. Nem um pingo de preocupação. Essa denúncia na comissão de ética, ela foi dada antes mesmo da polícia ter dado parecer. Tanto é que o parecer da polícia não está rolado no processo. Está rolado apenas as falas e algumas matérias. Não tem o parecer da polícia. Porque eles sabem que o parecer da polícia, ele acaba com toda essa narrativa. O parecer da polícia foi muito claro. Não tem nenhuma afirmação, não tem nenhuma prova de nada de que eu falei alguma coisa desse sentido. Até porque eu não falei. Mas virou essa narrativa, essa discurseira toda, e aí foram lá e colocaram na comissão de ética. Talvez eles colocaram na comissão de ética pensando que no sorteio dos membros caísse na mão de alguém da esquerda e a partir disso eles tivessem narrativa para ficar me sangrando mais um tempo, né? Mas não aconteceu. O sorteio ontem caiu em 3 pessoas do centro, pessoas bem sérias, não caiu na mão da esquerda no sorteio dos membros da comissão para poder avaliar a situação. E em breve será apresentado a eles o parecer da polícia e também as outras provas. A gente também tem várias testemunhas que estavam do nosso lado provando que nada disso que aconteceu. E vai morrer esse assunto. O que foi alegado com relação às imagens não é que elas provariam que você não disse. Elas não teriam, né, resolução de imagem suficiente para provar que disse. É diferente de não provar que não disse. É isso que foi dito. Sim. Desculpa. Pois não. Qualquer pessoa que entende o mínimo, qualquer pessoa que entende o mínimo de processo sabe que cabe ao acusador o ônus da prova. Não tem como provar que não disse. Não existe como provar que não disse. Tem que provar que disse. Não tem como provar que disse, então acabou. Não, cabe ao acusador o ônus da prova. Não, já pensou alguém te acusar de alguma coisa, você provar que você não fez, ou provar que não falou? Não existe. Como que eu vou provar uma coisa que eu não falei? Se não tem o áudio. Não tem o áudio, não tem essa transcrição na taquigrafia. É só um cara do lado deles falando que eu falei e 7 do nosso lado falando que eu não falei, então acabou, morreu o assunto. O que eu estou dizendo é o seguinte, que é diferente de dizer assim, não, a imagem prova que eu não disse. Não, a imagem não prova. O que você não disse, ela não prova o que você disse. É diferente. Então prova que... São duas coisas, não, né? Provar que disse é uma coisa, provar que não disse é outra. Apareço lá, por exemplo, na imagem dizendo tudo clarinho do que eu falei, sem corte nenhum, é uma coisa. Olha, tá sem condições, o áudio tá inaudível aqui. Não quer dizer que eu não disse. É só impossível de provar. Não. E aí, na questão das testemunhas, inclusive parece que você tem mais do que eles, né? Você tem 7, ele só tem 2 por enquanto.
Ai, cara. Então, é que analisando bem o que acabou de ser dito, não é que a imagem prova que você não disse, a imagem prova que não é possível dizer que você disse. Então, Não, a acabou. imagem não é suficiente para provar nada, Billy. É isso. A imagem não pode Mas ser a otimizada. imagem É não isso. a imagem não tem resolução, beleza, tudo bem, a imagem não tem resolução. Mas é isso. áudio, né? Nós estamos falando de som, nós não estamos falando de vídeo. O som estava então, cortado, você estava longe de microfone, né? Então seria leitura labial. Foi isso que pelo menos foi apresentado na época. A leitura depois, labial não foi isso? não consegue identificar que eu disse. A resolução não seria suficiente. Não, tudo bem. A comissão ela tem um monte de gente filmando o tempo todo. Inclusive a própria assessoria da Erika Hilton estava filmando a fala dela com o celular dela. Então, nenhum celular ouviu. Apenas o senador que estava de costas para mim diz que ouviu, ele estava de costas. As imagens mostram que o senador que está dizendo que ouviu estava de costas para mim. E esse senador que estava de costas ouviu e disse que fui eu. Enquanto o deputado que estava do meu lado disse que não ouviu e nem viu falar em nada. A senadora Damares, que estava atrás de mim, também não viu e não ouviu, não falou nada, é testemunha. Os assessores que estavam do meu lado também não viu, não ouviu, não falou nada, são minhas testemunhas. Só o senador que estava de costas para mim, só ele, nem o presidente da comissão ouviu, só o senador que estava de costas para mim, do PT, que tem caçado uma série de confusões comigo, me acusado de fake news o tempo todo, só ele ouviu, e é só em cima da fala desse cara que vai fazer isso tudo? Não existe, não tem lógica. Aliás, os levados à comissão são do PL, do PT e do PSOL. Quase que meio a meio, né? Não tem lógica. Isso daí é para frustração dos petistas que me odeiam, isso daí não vai dar nada. Você está tranquilo, acha que não vai dar nada e pronto, não tem a mínima preocupação, como você disse. O cara que não fez nada, que não tem culpa de nada, o mínimo que ele pode fazer é ficar tranquilo. Se eu tivesse feito alguma coisa, se tivesse alguma forma de provar que eu fiz alguma coisa, eu estava preocupado, mas não existe, eu não falei. Como que vai provar uma coisa que eu não falei? Abílio, você é pré-candidato a prefeito aqui em Cuiabá. Do seu partido, alguém já disse, olha, vai haver um momento em que o verdadeiro Abílio vai aparecer, porque assim, os seus eleitores que votam em você, que te levaram à Câmara Federal, você disse o seguinte, olha, quem votou em mim foi para incomodar a esquerda mesmo. Agora, para ser prefeito, você precisa de outros atributos. Quando é que vai se ter essa virada de chave no comportamento do Abílio, olhando para Cuiabá com preocupação com a resolução dos problemas daqui? Olha, é importante dizer que qualquer pré-candidato não pode fazer campanha antecipada, né? É importante deixar isso bem claro. O processo eleitoral ele começa apenas após as convenções partidárias que ocorrem no ano que vem. Ou seja, qualquer processo de campanha deve ocorrer ano que vem. Ao contrário do que se diz de outras pessoas aí, eu não estou contratando ninguém para fazer campanha, não estou loteando cargo no espaço, não estou fazendo cabidão, não estou fazendo nada disso, ou seja, não estou patrocinando nada, não estou gastando dinheiro em pré-campanha, não estou fazendo nada disso. Então, apesar de que houve boatos aí de que alguém está loteando espaços públicos, eu não estou fazendo isso. Então, se é esse tipo de postura que um pré-candidato deve ter no momento de sair comprando imprensa ou contratando pessoal, já deixo claro que esse perfil não é o meu. Outro momento é o seguinte, falar qual é o tipo de postura que um prefeito deve ter à capital. Bom, eu não roubo, já posso dizer isso para você claramente. Não estou envolvido em nenhum escândalo de corrupção, não estou roubando dinheiro público, não estou me envolvendo em nenhum escândalo de ingerência em nada. Não tenho contrato com prefeitura, não tenho contrato com o governo do estado, não tenho empresas me envolvidas em nenhum serviço público. Até o momento ninguém pode falar que eu estou fazendo nada de ilícito. Então, isso aí é uma coisa que eu já estou despreocupado em relação a isso.
A outra coisa é que eu estou fazendo meu trabalho de deputado. Eu fui eleito para deputado e tenho que fazer meu trabalho de deputado. Eu deixo a eleição para o ano que vem, onde a gente vai falar de propostas e coisa e tal. Se for aprovado na convenção partidária, no ano que vem a gente fala sobre isso. Nesse ano eu tenho que fazer meu papel de deputado. E nesse momento, o papel meu de deputado era a CPMI, para destruir as narrativas da esquerda e mostrar o que de fato aconteceu no dia 8, quem foi os verdadeiros responsáveis no dia 8, as suspeitas, e o povo, principalmente em Cuiabá, tem muita gente que quer saber onde foi parar as imagens da câmera, que eles estão falando que sumiu em 15 dias, quer acabar com essas narrativas do hacker, do fotógrafo, do G Dias e tudo mais. Nós temos que fazer esse papel, não é porque eu coloquei como pré-candidato que eu vou deixar de atuar como deputado. Então nós temos que desmontar as narrativas da esquerda e acabar com esse discurso dele. E segundo, estou fiscalizando. Agora a gente montou a subcomissão, dentro da Comissão de Desenvolvimento Urbano, montamos uma subcomissão para acompanhar as obras do BRT. Inclusive estive conversando com o pessoal da Bahia hoje, que está interessado em fazer a aquisição dos veículos do VLT que estão parados aí em Cuiabá. Eu quero saber mais sobre isso, como será feita essa transação, como será feita essa compra, se é seguro, lembrando que o governo da Bahia é um governo de esquerda, então se vai ser seguro esse compromisso, se será pago, se não será muito desvalorizado os veículos em Cuiabá, como que será essa transação. Quero saber sobre o BRT em Cuiabá, como que vai ser essa implantação, como que vai ser a relação do BRT, tanto Cuiabá quanto Várzea Grande, com o transporte público. Eu tenho recebido uma série de mensagens do pessoal da Couto Magalhães aí que está preocupado com a instalação do BRT, se vai trazer prejuízos ao comércio local. Então, assim, eu estou fazendo meu trabalho de deputado, estou fiscalizando a saúde, estou fiscalizando a educação, e lá na frente, quando constatar se é candidato ou não a prefeito, aí sim a gente vai tratar das propostas e dos projetos para o município, mas a princípio estou como deputado e executando meu trabalho de deputado. Vinícius. Bom, deputado Abílio, muito bom dia. Aqui é Vinícius de Carvalho, dia, é um prazer grande poder receber o senhor aqui. Obrigado pela tua presença aqui conosco. Bom dia. Eu quero te perguntar nessa linha, deputado. Eu vi um vídeo teu nas suas redes sociais falando de um mandado de busca e apreensão para requerer essas imagens aí ao Ministério da Justiça, né? Porque realmente eu até estava falando aqui que o Ministério da Justiça é esse, né? Que não produz prova, né? E ainda mais numa data daquela ali, né? Que tinha várias razões para realmente preservar essa documentação, né? Como é que você vê a possibilidade da comissão aprovar, né, esse pedido esse mandado de busca e apreensão para o Ministério, deputado? Eu acredito que o Flávio Dino deve estar testando a paciência do Arthur Maia. Porque o Arthur Maia, por mais que ele seja um cara de centro, não está sendo oposição ao governo, mas também tem limite, né? Porque no primeiro momento ele não quis negar, ele negou a informação de que teria condições de mandar as câmeras. Falou que só mandaria as câmeras se fosse através de medida judicial. Fez o Arthur Maia entrar na justiça com o Alexandre de Moraes para conseguir acesso às câmeras. Aí depois ele manda 2 câmeras. E aí agora ele fala que sumiu as câmeras. Pô, por que fica gastando a comissão desse jeito, sendo que ele poderia já de imediato falar que as câmeras foi apagado? É porque, na verdade, isso trata-se de uma narrativa de obstrução. Estão obstruindo o processo de investigação. Eu, como fui presidente de uma CPI na Câmara de Cuiabá, presidente da CPI da Saúde, se ele fizesse isso comigo, no outro dia eu estava com a polícia lá, já caçando confusão com ele, para ele poder entregar o backup de todos os arquivos, cópia dos computadores, e ainda mandava fazer uma quebra de sigilo telemático dele, para saber se ele não mandou mensagem para ninguém, pedindo para apagar essas câmeras. Fazia uma quebra de sigilo bancário para saber se ele não contratou particularmente alguém para poder apagar essas imagens. Então, eu acredito que o Arthur Maia vai ter que começar a tomar alguma medida mais dura, porque ele está ridicularizando a própria presidente. Ele não está ridicularizando a oposição, porque a gente já sabe, a gente está mostrando para a população, todo mundo sabe. Quando o cara está escondendo as imagens do Ministério da Justiça e a gente está falando que a Força Nacional estava lá encostada, e tem um monte de vídeo mostrando que a Força Nacional estava lá encostada, a população já está sabendo da verdade. Agora, o que ele está fazendo não é mostrar para a gente o lado da história dele, ele está ridicularizando o presidente da comissão da CPMI. Além disso, nós estamos deixando claro, e já mostramos diversos vídeos,
da Polícia Militar do Distrito Federal ajudando o povo a entrar dentro dos prédios, a Força Nacional com o escudo parado no chão, assistindo de camarote tudo acontecer. Então a gente já está mostrando para toda a população que isso daí praticamente foi organizado, com participação do próprio governo federal nesse processo todo desses atos do dia 8. Então, deputado, uma outra tese que é muito polêmica, né, que vocês bolsonaristas levantam é dos infiltrados, né? Que boa parte daquelas pessoas que depredaram eram infiltrados do PT, do MST, né? Vocês têm já documentação sobre isso? Como é que está avançando a investigação nessa linha aí? Eu já estou começando a chamar eles não mais de infiltrados, mas sim de organizadores do PT, organizadores do MST, organizadores do governo, porque tá muito na cara. Tem uma própria mulher chamada Priscila que fazia vários vídeos convocando o pessoal para isso, gravou vídeo de missão dada, missão cumprida dentro do negócio. E cadê essa mulher? Por que não chama ela? Por que não chama o cara que quebrou o relógio? Por que não chama o cara que fizeram as destruições? Tem que chamar esse povo. Aí fica chamando gente de joia, fica chamando gente de hacker, fica chamando gente que não tem nada a ver. A última CPMI, os caras perguntaram como que foi vendido um carro na OLX. Pô, tá de brincadeira. Aí acaba. Se fosse eu, presidente da CPMI, e os caras ficassem fazendo essas enrolação toda, nossa, já tinha dado um fim nessa narrativa aí faz muito tempo. Agora, é importante que a população, através do que a gente está mostrando, dos bastidores, a população assiste. E aí ela vê como que de fato é os bastidores, porque senão ela só fica assistindo as notícias do que sai da Globo ou num outro veículo de imprensa e ela não tem os bastidores do que está acontecendo. E aí a gente está mostrando o que está acontecendo. Ótimo. Vamos falar de outra CPI rapidinho, deputada, na do MST, onde o senhor é membro titular também, né? Como é que vocês estão vendo lá? Não sou membro titular da CPI do MST e nem da CPMI. Isso, Como é que vocês estão vendo o andamento lá da CPI do MST? Então, na CPI do MST, ela está trazendo bons resultados para a gente também. Recentemente, o Zucco, que é o presidente da CPI, junto com o Salles, estiveram num assentamento da Bahia, não sei se vocês conseguiram observar isso, e nesse assentamento da Bahia mostrou como que é a realidade do MST. Os coordenadores, eles tomam posse das casas e vivem no bem bom nas casas das fazendas, enquanto os assentados lá, os supostos assentados, ficam em barraquinhas de pau colocados no meio do mato, sem acesso à água, sem acesso a nada, tudo dependendo, num processo quase de escravidão, tudo dependendo dos coordenadores dos movimentos. Quer ter acesso à comida, depende do coordenador. Quer água, depende do coordenador. Quer ir no banheiro, depende do coordenador. Então existe um movimento aí que a gente está chamando de praticamente escravidão, que é a dependência total. Eles entram nos assentamentos e depois ficam dependendo para andar para tudo dos coordenadores, que são os grandes mafiosos aí desse processo. São pessoas que ficam escolhendo ao bel prazer aonde será invadido para depois chantagear, negociar e fazer uma série de processos. Além disso, a gente tem conseguido desmascarar o movimento. Queremos saber quem são os financiadores desse movimento, quem é que está por trás disso. Porque uma caravana de um monte de pessoas sair de um estado para ir para outro, para invadir uma propriedade, teve alguém que bancou isso e teve interesse que essa invasão de propriedade acontecesse. Então a gente está começando a desmascarar isso também. E está sendo muito bom. Agora, tem todos os conflitos. A esquerda se mobilizou como linha de frente, vai lá, entra na confusão, caça um monte de confusão também, semelhante ao que ocorre na CPMI do dia 8. E toda a CPI aqui do Congresso Nacional é essas confusões, não tem jeito. A sua ponte Cuiabá-Brasília tem por exemplo, o senhor está voltando nessa sexta, o senhor volta e volta no início da semana, tem feito essa ponte ou tem fincado mais pé em Brasília? Não, eu tenho ficado em Brasília terça, quarta e quinta. Eu venho na terça de madrugada e volto na quinta à noite. Aí sexta eu fico em Cuiabá, segunda eu também fico em Cuiabá, sábado e domingo eu tenho ido para o interior. Então, assim, essa tem sido a rotina nossa. Eu não estou morando em Brasília, minha família está morando em Cuiabá. Todas as minhas coisas estão em Cuiabá, então eu sempre venho com uma malinha mesmo, com a roupa, e fico 3 dias aqui e volto. Muito bem, 7h49, eu quero agradecer aqui ao Abílio por ter nos atendido e disponibilizado seu tempo para a gente aqui. Muito obrigado, Abílio Júnior, deputado federal. Dá tempo de eu falar 2 coisas? Claro que dá. Fique à vontade. Dá? Então, olha só, eu gostaria de compartilhar com as pessoas que a gente aprovou, eu fui o relator
e aprovamos a prorrogação do prazo da renegociação do FIES. A renegociação do FIES tinha vencido em 2021 e muitas das pessoas que estão devendo o banco, devendo o FIES, elas não estavam tendo acesso a crédito, elas não conseguiam abrir uma microempresa, elas não estavam conseguindo fazer uma outra faculdade. Então nós aprovamos essa renegociação na Comissão de Educação, prorrogando o prazo até dezembro de 2024. Agora nós estamos querendo colocar isso como urgência para ser votado na Câmara Federal, mas enquanto isso não é votado na Câmara Federal, a gente já conversou com o Ministério da Educação, que se comprometeu em fazer uma portaria já ativando de imediato, e nós estamos esperando que isso aconteça nos próximos dias, a renegociação do FIES para toda a população e abrindo prazo até 2024. Outra notícia boa também que a gente conseguiu ontem, a gente participou e brigou por isso, para o piso salarial da fisioterapia e do terapeuta ocupacional, que estava sendo discutido. A gente conseguiu aprovar isso na Comissão de Saúde. Estamos buscando também que haja recursos no Ministério da Saúde para que os municípios não sofram as consequências do aumento salarial desses servidores, mas sim que haja condições econômicas para que esses servidores façam isso. E também aprovamos ontem no Congresso Nacional a desoneração da folha para alguns setores do comércio, dos serviços, que eles, em vez de pagar os 20% de INSS em cima dos funcionários deles, eles vão poder optar a pagar de 1% a 4,5% da renda. Ou seja, você vai poder contratar mais profissionais, porque não importa a quantidade de profissionais que você vai ter trabalhando para você, você vai poder ter muitos profissionais pagando apenas 1% ou 4,5% do que você teve de receita na sua empresa. Isso vai aumentar a capacidade de contratação de pessoal e serve também para as prefeituras, porque as prefeituras hoje que pagam 20% na sua folha de pagamento, e às vezes ela está meio que endividada, não está conseguindo pagar todo mundo, ela vai poder optar, dependendo do censo de cada município. Os municípios como Cuiabá terá apenas 2%, porque ela passa os 100 mil habitantes. Mas municípios de 10 mil habitantes, 50 mil habitantes, 20 mil habitantes, são os pequenos municípios que estão endividados, eles poderão optar pelo plano que foi aprovado ontem de desoneração da folha, podendo assim a gente poder reduzir despesas com folha de pagamento e aumentar despesas com investimento. Isso nos municípios é que os municípios têm mais capital para investimento em infraestrutura, saúde, educação dos seus municípios. Muito obrigado, Abílio. Valeu, obrigado a vocês.